الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Marhaba, Sala, tudo bom, Habib? Como é que é? Como é que tá? Firmeza total, esse é o Salam Aleikum Podcast. Olá para a nossa querida audiência, bem-vindos e bem-vindas. Este é o Salam Aleikum Podcast, que traz uma proposta bastante relevante e rica para aqueles que apreciam a busca pelo conhecimento e a possibilidade de conhecer outras culturas. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que há várias formas de ajudar o Salam Aleikum a continuar produzindo e entregando conteúdo de qualidade. E uma dessas formas é, obviamente, compartilhando as nossas postagens com seus amigos e familiares e também se inscrevendo em nosso canal do YouTube. Estamos também nas plataformas de streaming. Acompanhe a gente no Spotify também, certo? Nas redes sociais, não precisa nem falar, certo? E outra forma também bastante importante de você auxiliar esse projeto a crescer, se estruturar e se desenvolver cada vez mais é mandando um Pix aqui pra gente. Dessa forma a gente consegue oferecer um cafezinho para nossa convidada, para o nosso convidado. O Pix vai aparecer algumas vezes durante este episódio, afixado aqui na sua tela, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho desse episódio de hoje e também da nossa convidada, cuja presença muito nos honra. Ela é Karine Garcês, fotógrafa, documental e ativista pela justiça social, com experiência em campos de refugiados no Oriente Médio, Gaza, Líbano, Síria, Turquia. Estudou Islã na Universidade Al-Azhar, no Egito, e realizou o Hajj, que, para quem não sabe, é a peregrinação islâmica. Criou a campanha Infância Refugiada, que busca fundos para a educação de crianças refugiadas. É graduanda em Relações Internacionais e palestrante do projeto Muslima, que ensina os fundamentos do Islã e defende o respeito à diversidade religiosa. É autora também dos livros Infância Refugiada, Retratos de um Conflito e Tunga na Sabu, a contemporaneidade da presença africana em redenção, além de ter colaborado na produção fotográfica do livro Foto Poesia Parques do Coco, de Jansen Viana. Karine Garcês, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai trocar uma ideia e bater um papo muito produtivo e que vai abrir as mentes e oferecer outras perspectivas para a nossa audiência. Salam aleikum a você e a todos que estão ouvindo a gente. Paz e bem, né? Como para quem não é do Islã, que é a saudação mais cristã que as pessoas falam. E muito obrigada por estar aqui no podcast, que eu sempre acompanho, que sempre vejo e que eu acho muito interessante e que a comunidade muçulmana, principalmente, tem que apoiar, porque eu vejo muita comunidade apoiando projetos que não são do Islã, não são de muçulmanos, né? E quando é de muçulmano é uma dificuldade pra gente manter, pra gente fazer as coisas. Eu sei porque eu batalho muito para fazer as coisas que eu faço. E eu vou puxar aí a orelha do pessoal. Bora fazer o Pix. E a gente não tinha combinado, mas eu vou disponibilizar para vocês. Quem fizer o maior Pix durante aqui a programação, aí vai receber um livro meu. Olha aí, vai Então, seja generoso nesse Pix. Tem até presente aqui, ó, da nossa convidada, que muito gentilmente concede uma de suas obras aqui para aquele que der o maior Pix aqui do episódio, hein? A gente não tinha combinado, mas eu pensei, fiquei refletindo aqui, vendo que a dificuldade, que eu sei qual a dificuldade da gente fazer trabalho. Verdade. Principalmente a gente como muçulmano, a gente sofre muito preconceito, tem muitas portas fechadas. E eu sei as dificuldades que são pra gente fazer cultura, pra gente fazer trabalhos como esse do podcast, que também é cultura, né? E falar de política, falar de geopolítica, que não tem como ser muçulmano e não pensar e falar sobre política e geopolítica. Verdade. Né? E sobre feminismo.
Esse é o Salam Aleikum Podcast, o primeiro podcast brasileiro de cultura islâmica, certo? Fortalece a gente aí, segue nas redes sociais e manda aquele massari para fortalecer a gente também, certo? Bom, vamos então iniciar uma série de perguntas que a gente preparou aqui. Vamos combinar aqui ao vivo, né? Aqui no nosso negócio do livro, porque a gente podia pensar assim, quem fizer o maior Pix, né? Aí tem que ver qual que combinar. Ou pensar, fazer um sorteio entre os maiores Pix. Não sei como que podia. Vamos combinar aqui agora ao vivo. Posso disponibilizar 3 exemplares para fazer isso, os 3 maiores Pix, né? A gente pode fazer da forma que você achar mais conveniente. Então eu faça acho um Pix de que R$1.000 aí, gente. eu acho que quando a gente disponibiliza o episódio, conforme as pessoas vão fazendo Pix, elas ficam marcadinhas ali. Sim. Então vamos lá, gente. Fazer um Pix de R$1.000. Já pensou? Estamos precisando, hein? Tá precisando, né? Bom, vamos iniciar com a seguinte pergunta. Irmã Karine, você que tem uma considerável experiência documentando situações de conflito ao redor do mundo, campos de refugiados no Oriente Médio, por exemplo, o que te motivou a seguir esse caminho? Como a fotografia tem sido para você essa ferramenta de resistência e conscientização? Então, as coisas vieram não muito planejadas, né? E veio tudo de uma vez. Eu fui fazer o Raj e aí comprei uma câmera para fotografar aquela experiência ali do Raj, né? Que ano? 2012. Certo. E eu já estudava geopolítica, já estudava as questões que acontecem no Oriente Médio. Era um ano também que estava um turbilhão que o Ocidente chama de Primavera Árabe, mas quem estuda, quem conhece, sabe que a primavera não era nada de primavera, né? Tava mais pro temporal de ontem de São Paulo. E do dia que temporal em São Paulo que encheu, Sim. né? Invadiu o metrô, plataforma. Não era uma revolução, como muitos pregam, né? Na verdade, era uma série de golpes, né? Uma série de golpes, são as revoluções coloridas, né? Que a gente chama. E as guerras híbridas, né? E eu já tinha todo esse conhecimento, fui fazer o Raj, disse, não, eu tô ali, né? Na Meca, fazendo o Raj, vai ter pelo menos 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas ali de lugares que eu nunca imaginei, né? Línguas, culturas e vamos... Cearense é difícil de fazer amizade, né? Então vamos conhecer, vamos ver, aproveitar essa experiência. E aí eu comprei essa câmera para fotografar ali. E lá dentro do processo do Raj, eu conheci o presidente de uma ONG da Holanda, que estava, depois do Raj, eles iam para a faixa de Gaza. Por que na faixa de Gaza? Eles estavam no momento e aí a gente volta às revoluções coloridas, né? Tava um momento em que era o presidente Mohamed Morsi. Tinha a abertura das fronteiras de Gaza, né? Então, as ajudas humanitárias, o pessoal de apoio à Palestina estava conseguindo entrar, fazer trabalhos, né? E também estava acontecendo os ataques sionistas na faixa de Gaza. E a gente ficou amigo e começamos a conversar. E ele, vamos com a gente, vamos comigo pra faixa de Gaza. Aí eu quero, não tenho dinheiro, que eu sou pobre. Porque o meu Raj foi gratuito, né? Eu ganhei o Raj, me fui presenteada com o Raj. Alhamdulillah. E eu sou pobre, eu não posso ir, né? Mas eu fui falando, e até que consegui os recursos, né? E dessa saída pro Raj, né? Eu fui para o Líbano, fui para a Bósnia e fui para a faixa de Gaza. E quando eu cheguei na faixa de Gaza, entrei na faixa de Gaza um dia depois do cessar-fogo. Essa outra maquiagem de cessar-fogo, né? Que eu não chamo de acordo, eu chamo de maquiagem, sobre o processo de ocupação da Palestina. No cessar-fogo. Então, eu peguei esses ataques, né? No dia que eu entrei também, inclusive, como eles não respeitam nada, né? Eles tinham
é atacado lá. 2012 foi muito violento, né? Foi, exatamente. E aí a gente ficou, aí a gente entrou com a ONG, fizemos todo um trabalho lá. E a ONG voltou e eu quis ficar. Eu disse, não, já que eu tô aqui, vou ficar mais tempo. Aí consegui ficar na casa de uma família lá, que eu conheci. E aí eu fiquei uns 2, quase 3 meses lá. E de lá eu conheci um professor da universidade, que era jornalista, fotojornalista. Ele me deu umas aulas de fotografia. Foram as primeiras aulas de fotografia que eu tive. Foi lá na faixa de Gaza. E a partir daí não parei mais. E fui só estudando fotografia, fui estudar cinema. Aí fui pra Síria em 2014, 2015. Fiz uma exposição com recursos próprios lá no Ceará sobre a situação das crianças palestinas. Depois surgiu o livro e assim foi a Você já tinha minha experiência história. com fotografia? Não, fui aprender. Que fantástico. Aprendi na faixa de Gaza. Que fantástico. E sobre o trabalho com crianças refugiadas? Seu projeto Infância Refugiada Eu queria, na verdade, perguntar quais são os maiores desafios que você encontra ao fotografar crianças em situações de extrema vulnerabilidade. Como você busca dar voz e dignidade a esses pequenos através desse trabalho seu, das suas fotos? Então, com a experiência que eu tive na faixa de Gaza, aí depois eu voltei para o Brasil, fui estudar fotografia e tal. Eu comecei a estudar os processos de fotografia e pesquisar e ver aquele turbilhão de gente falando sobre conflito, aqueles fotógrafos de guerra, aquela espetacularização da dor. E pela experiência que eu tive, eu disse assim, quem está falando da infância? Quem está falando da dignidade dessas pessoas? Quem está mostrando a dignidade dessas famílias, dessas crianças? Essas crianças merecem a infância, essas crianças merecem a dignidade. Cadê os direitos humanos dessas crianças? Então, eu não vou fotografar a dor. Eu vou fotografar o direito que elas têm de sorrir, de viver uma infância, de serem crianças, né? E aí é o que a gente tem falado hoje sobre desumanização da população árabe e população palestina, né? Porque a gente tem que sempre separar a população árabe e a população palestina, porque os palestinos são uma população originária que foi arabizada, né? Processo cultural de arabização e tal. Então, quem está falando da dignidade das pessoas, da dignidade humana da criança, da infância, dessa infância, direito à infância? Quando você encontra no campo uma família, o pai todo debilitado, a mãe também com um processo de depressão, sem nenhum tipo de cuidados, com síndrome de pânico por tudo que passou, e uma criança de 7, 10 anos assumindo essa responsabilidade sobre os pais e os irmãos. Tendo que trabalhar, sustentar a família e sonhando em poder estudar. Irmã Karine, vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto internacionalista do seu trabalho também, a luta internacionalista por justiça social, né? Neste caso, você tem se envolvido em causas ligadas à justiça social em diversas regiões, como você citou anteriormente aqui pra gente. Como você vê a conexão entre o seu trabalho fotográfico e esse movimento internacionalista? Imagino que você deva ter contato com outras pessoas que também dispõem dessa coragem de mostrar ao mundo a realidade dos fatos através de fotografia e vídeo. Quais são os pontos de intersecção entre a sua arte e a luta por direitos humanos? Então, a luta internacionalista, ela não é só fora do Brasil. Quais são as conexões que envolvem também a luta de justiça social no Brasil? Porque quando a gente está no processo, quando a gente fala de globalização, as pessoas veem globalização isso aqui. O processo de globalização é de máquinas, mas não é de pessoas, não é de culturas, não é de... As fronteiras estão sempre criando muros, né? Os muros estão sempre sendo construídos para separar as pessoas. Então, a internacionalização por justiça social é conectar a luta que nós fazemos no Brasil contra o genocídio da população negra, pobre e periférica,
o feminicídio no Brasil com a questão do que está acontecendo nos conflitos internacionais. Né? Nós temos conflitos internos e temos conflitos internacionais. Como é que esses conflitos estão interligados? Será que eles estão interligados? E aí, o que eu faço? Eu faço uma conscientização. Estão sim. Porque a bala que mata, a forma de repressão, de opressão, da força ostensiva da polícia contra a população negra, pobre, periférica, ela vem de um treinamento. E esse treinamento quem foi que desenvolveu? Foi desenvolvido lá no Palestino, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. E foi vendido para o Brasil como força de repressão. Repressão dos movimentos sociais, da luta por justiça no Brasil. Então, a gente está conectado nessa luta internacionalista. E o trabalho que eu faço é de conscientizar as pessoas sobre isso. Que nós não estamos desconectados do mundo. A mesma política que chega o mesmo projeto político que chega ao poder nos estados e municípios, principalmente sul e sudeste do Brasil, ele está diretamente conectado ao modelo de imperialista que quer dominar o mundo inteiro. Então, se a gente não se conecta nesse pensamento e nessa ideia, como é que a gente vai lutar por justiça social? Então, a justiça social ela passa a partir disso. Então, não existe paz sem justiça social. E só existe justiça social se os mesmos direitos que a população que está nos bairros de classe média tem, o pobre também tenha. A criminalização da pobreza é a falta de justiça social. Exatamente. Que, aliás, é uma das provas de que a democracia não é plenamente estendida por sobre todos os brasileiros, né? Sim, sim. E a burguesia não vive, não gosta da democracia. Não gosta. Não, porque ela se mantém e se fortalece e enriquece nos processos antidemocráticos. Eu tinha um amigo que falava: o coração da burguesia mora no bolso. Não mora no peito. Não, será que tem coração de peito? Vamos falar um pouquinho sobre o Islã e cultura, irmã Karine. Você também fez curso sobre o Islã na Universidade Al-Azhar, que é uma universidade renomada, né? Que tem uma história muito singular, né? Uma das mais tradicionais do mundo muçulmano. Sim. Do mundo como um todo, né? O que você aprendeu nessa experiência que mais te impactou e que mudou sua visão sobre a própria religião e suas práticas? Olha, a experiência que eu tive nesse curso que eu fiz em Al-Azhar, né? Foi muito bom, assim, em muitos aspectos. No conhecimento da religião, né? Do processo, da história, né? Os desafios, porque as aulas eram em árabe, a tradução era em espanhol e eu escrevi em português. Então, mas assim, foi muito bom. Principalmente quando as aulas sobre filosofia islâmica, sobre economia e direito. Então, eram as áreas que eu mais me destacava, assim, que mais me chamava atenção, mais... que essa questão do pensamento, de refletir, né, das ciências humanas, é a que mais me toca, né? E a questão do direito, aí você vai estudar direito, E o curso era assim, o professor, ele não te jogava um conteúdo. Ele te estimulava a pensar sobre aquele tema, sobre aquele processo. Então, por exemplo, sobre a história. Eu aprendi um contexto de história colonial. Mesmo estudando Islã, tinha um processo colonial. E teve um professor nesse curso que era um professor decolonial. Então, ele pegava o processo do Islã, da história do Islã, e aí foi que eu tive acesso, por exemplo, às mulheres que faziam parte, que fortaleceram a luta do profeta logo no início, né, que são apagadas da história, né, que são invisibilizadas da história, só aparecem os homens que estavam lá, né, e tal. E esse foi, assim,
muita informação, muito turbilhão, e que a gente vai, né, sendo amadurecendo em contexto religioso, né, e contexto da cultura. Então, coisas que eu não tinha estudado, eu não tive acesso, eu tive lá, por exemplo, sobre o Islã africano. Dentro do processo da África, dentro os povos africanos que foram, que foram se convertendo ao Islã, né? E como eles faziam esse processo como acontecia esse processo de conversão e como era a história desses africanos, né? Inclusive o processo de embranquecimento do povo egípcio, né? Que quando se fala, que vem pelos filmes e tal, e acaba botando pro povo também. Mas como esse Islã chega e ele se integra dentro da cultura. E aí você vê, por exemplo, sou do Ceará, né? E você pega o que eu aprendi lá sobre o Islã africano, sobre o Islã que acontece, que surge na África, né? Que se desenvolve na África. Aí você lembra da sua cultura lá do interior do Ceará. Mas na minha casa acontecia essas coisas, na minha casa tinha, sabe? Ou seja, tem relação. Tem aspectos que são tem semelhantes. aspectos semelhantes. E aí você pega, eu sou do Ceará, sou do interior do Ceará, e aí a gente vai aquele dia a dia, né? Que você vai. E você vai olhando assim, eu disse, não, mas isso aqui também acontecia na minha casa, isso aqui também acontecia na minha cidade, isso aqui, essa cultura, essa prática cultural, a história de receber as pessoas, aquelas pessoas são mais próximas, né? Quando era visita, digamos, mais importante, né? Que não era familiar, era ali na sala. Mas as visitas mais comuns, tinha um corredor, já entrava para a cozinha, já estava ali à mesa com bolo, com café, com não sei o quê. O compartilhar, usar o branco, né? E tá sempre a questão da limpeza. E aí foi o curso em si, não só sobre a religião, mas ele me mostrou também o quanto eu culturalmente sou próxima. Já foi à Bahia? Não. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas é que eu fui... É que a Bahia come com a mão, né? Sim, Isso provavelmente é um... O capitão, que a gente chama lá no Ceará, que é o bolinho de feijão que a gente vai fazendo com a mão, feijão com farinha que a gente vai fazendo com a mão. Se comer com a Minha mão avó me também. dava de comer assim. Para mim e pros netos. Isso, mas isso no Nordeste é a buchada, né? Eu tô querendo encaixar uma pergunta aqui, mas acho que a gente tem tempo ainda. Tá interessante a gente falar sobre essa parte da cultura islâmica, né? Queria aprofundar um pouquinho mais também a respeito da peregrinação que você realizou. Uhum. Esse é um momento muito marcante na vida de qualquer muçulmano, de qualquer muçulmana, pois para quem não sabe, a peregrinação, ou Hajj, é um dos 5 pilares fundamentais da religião islâmica. E você tendo condições físicas e econômicas de realizar essa peregrinação, você deve fazê-la ao menos uma vez na vida. E eu acredito, né? Eu não realizei todavia a minha peregrinação, inshallah, um dia. Você será escolhido. Inshallah, tá bom. Mas eu consigo imaginar o quanto que isso deve marcar a vida, né, de uma pessoa praticante do Islã, né? Porque acho que deve dar um sentido de renascimento muito grande, né? Queria que você compartilhasse um pouco com a nossa audiência, as suas impressões, as suas sensações e especialmente quais transformações que você considera que foram operadas na sua vida a partir da sua peregrinação à cidade sagrada de Meca. Olha, quando eu fui para fazer o Hajj, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Você né? ficou emocionado, né? Eu percebi. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Então, foi para fazer o Hajj. E aí, porque você é escolhido, né? Para fazer o Hajj. Você não faz porque você pode até ter todas as condições
estabelecidas ali, e você não conseguir por algum motivo. Sempre acontece alguma coisa que te impede de chegar lá, né? Mas você, tchau, você vai ser escolhido. Tchau. Mas aí, assim, quando você chega ali, na Kaaba, você chega naquela mesquita, no Haram, né? E olha tudo aquilo ali e diz assim, e você diz assim, como se você estivesse voltando ao tempo de Adão, né? Você fez assim, aqui surgiu tudo, aqui começou tudo. Eu tô como se fosse um marco zero, né? É o marco zero da nossa vida, marco zero da nossa história, né? Como humanidade. E aí você vê aquilo ali, você vai fazendo aquele processo, repetindo os passos de Abraão, né? Depois você repete o caminho de Agar. Aí você volta a fazer, quando você vai para Jamarat, você vai fazer também o percurso de Abraão, né? De só jogar pedra nas colinas, fazer a súplica. Aí você vai no Monte Arafat, né? E quando você conhece a história, né? Foi ali que Adão e Eva se encontraram, quando foram expulsos do paraíso. E aí você vai assim, gente, é o começo de tudo. É o começo da humanidade. É o começo da história. E eu tô aqui, né? E o que que eu posso fazer para ser merecedora disso? Porque eu posso ser merecedora, mas assim, o que que eu posso fazer para continuar sendo, né? Para continuar merecendo esse presente que eu recebi, né? De estar ali naquela. E aí você começa a refletir sobre a sua vida e tentar cada vez mais melhorar. E foi marco zero também para sua existência, porque te deu muito sentido, inclusive Sim, sim, sim. Foi te deu uma carreira também. Dá pra dizer Sim, que sim, sim, né? sim. Porque quando eu não, eu sou convertida ao Islã, né? Eu sou revestida. Eu venho da família católica, eu era católica praticante, e aí comecei a estudar sobre outras religiões. Eu conheci o Islã, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, com a primeira vez que eu ouvi falar do Islã, Mashallah. que foi na aula de religião, na escola. E era só um parágrafo ali, um negocinho ali. E aquilo me despertou, e eu perturbei meu pai. E meu pai, mas menina, nós somos uma das 10 casas da cidade que tem energia, como é que eu vou conseguir uma coroa pra você? Sabe? Até nesse momento não tem como, assim. Aí passou, né, o tempo. Já fiquei adulta e voltei a estudar sobre outras religiões. E aí aí fui estudar o Islã. Lembrei do Islã, né? E fui estudar o Islã. E me converti ao Islã, né? E a minha vida mudou. Em todos os sentidos que você possa imaginar. Eu tinha uma profissão, eu tinha um trabalho que me dava uma condição financeira boa, eu tinha uma estabilidade econômica. E aí, quando eu quando eu me converti ao Islã, eu perdi o trabalho. Porque eu me converti ao Islã e disse, não, eu quero ser reconhecida como muçulmana. E para ser reconhecida como muçulmana, eu tenho que usar o véu. E aí eu fui usar o véu. Você trabalhava de quê? Eu tinha uma empresa de representação comercial. Certo. Eu perdi o trabalho porque eu perdi os contratos de representação comercial, porque os clientes já não me recebiam mais porque eu usava o véu. Aí eu não vendia, não tinha dinheiro, né? Claro. E aí eles perdiam os contratos de representação comercial. E assim, quando eu me converti, e eu não sabia que tinha muçulmanos no Ceará. Depois só que eu descobri que tinha um grupo de 5 homens lá que tinha um local que eles faziam oração e tal, que eu comecei a frequentar e passei a ir pra lá e tudo. Mas eu era a única das mulheres entre eles. E usava o véu no meio na rua, ia pra tudo quanto era canto com esse meu véu. Então eu mudei, eu tive que buscar outros caminhos. Então eu perdi dinheiro, as reservas que eu tinha foram acabando, né? Que você não tem dinheiro. Eu fui tentando fazer outras coisas, não deram muito certo. Chegou um momento que eu não tinha nem dinheiro para comprar comida,
Mas segui firme, né? E fui tentando fazer as coisas. Aí, quando eu consegui, quando eu ganhei o RAG, né? No programa que teve do CEDIAL, eu descobri uma profissão que é a cultura, fotografia. E aí comecei a pensar, trabalhar, pesquisar. E aí também a questão humanitária, né? O trabalho humanitário. Então, essa ONG que eu fui para a faixa de Gaza, eles me contrataram para ir para a Síria junto com eles. Que aí a gente foi 4 vezes na Síria. Fomos para o Líbano, fomos para a Turquia. Eu fui tudo com essa ONG, né? Aí veio a pandemia. Acabou tudo de novo. Chacoalhou a vida. Chacoalhou a vida. Né? E ficou muito caro ir para eles, né, me terem. E eu até, assim, por consciência também, eu disse, olha, é melhor vocês contratarem pessoas próximas, porque tá muito caro, e esse dinheiro que vocês vão gastar comigo é melhor gastar com uma pessoa que não tem nada, né? E lógico que eu ia ter minha perda financeira, mas tem gente que não tem nada mais, que não tem nada, né? Eu quero entrar num tópico com você, irmã Karine, que é o Islã e a luta pelos direitos das mulheres. A gente vai entrar nesse tópico aqui porque eu queria até trazer uma reflexão antes de trazer a pergunta. Uhum. A gente teve algumas das nossas postagens, que incluem trechos de entrevistas com mulheres muçulmanas, bombardeadas de comentários que revelam preconceitos e muita islamofobia a respeito das muçulmanas e suas práticas, e especialmente demonstrando um total desconhecimento do Islã e também da existência da multiplicidade de realidades que compõem, né, a comunidade islâmica. Ou seja, as pessoas ignoram que existem diversos perfis de muçulmanas que subvertem as imagens que a maioria das pessoas parece carregar, né? As imagens que elas estão acostumadas. Você tem se dedicado a desmistificar o Islã nesses aspectos, né? Especialmente no contexto educacional, com o projeto Muslima, por exemplo. O que você acha que as escolas e a sociedade como um todo ainda precisam aprender sobre o Islã para combater os preconceitos relacionados à nossa religião? A gente precisa primeiro ter uma educação decolonial. Tirar esse viés decolonial, colonialista, essa educação eurocêntrica que a gente tem, né? Porque a partir daí a gente vai descobrir que o Islã está aqui vamos assim, lá no Egito, na Universidade Al-Azhar, eu descobri não, né? Foi apresentada a um professor de história que falou que uma pesquisa que ele fez que ele tem documentos que provam que os muçulmanos já navegavam pelas Américas. Estiveram aqui antes dos europeus. Exatamente, estavam aqui antes dos europeus. Até porque os portugueses, os agora portugueses, né? Não poderiam ter navegado se não fossem os muçulmanos. Exato. Da Península Ibérica, né? Então, quando a gente mudar essa educação eurocêntrica, né, que a gente tem, a gente vai mudar a gente vai ter uma população com outra mentalidade, né? E tendo a população com outra mentalidade, a gente pode ter uma população mais crítica, mais educada, com a mente mais aberta, né? E poder entender que nós muçulmanos, o Islã em si, o Islã está aqui. Vamos partir do Pedro Álvares Cabral, né? Pelo menos, né? E por que você não sabe sobre isso? Porque quem criou os livros de história, quem criou a história do Brasil, ela tinha um projeto. Tinha um projeto. E o projeto não era falar sobre negros, não era falar sobre muçulmanos. O projeto era falar sobre europeus, sobre embranquecer a população brasileira. Exato. Né? E aí o pessoal também tem que aprender a querer estudar, né? Tem que saber que estudar é bom, que é importante, pra gente não ser ignorante. Tem uma moda na internet que é mandar os outros estudar, mas ninguém segue.
Não, uma ninguém... moda que ninguém segue. Vai estudar, o próprio Não, cidadão que tá falando a não gente... estuda. A gente teve conversando aqui, com o meu amigo, né, que tá comigo aqui fazendo documentário aqui em São Paulo. A gente conversando lá com o cara e o cara falando de colocando um período, período da economia brasileira, que é a estabilidade da inflação, não sei o quê, como se fosse algo de alguns anos atrás. Mas ele esqueceu que antes que teve o Sarney, né? Teve o Collor, né? Então, o processo de estabilidade da inflação que ele comentava era desse período. E ele comentava como se tivesse sido de período de 15, 20 anos atrás. Assim. Então, mostra que a pessoa não consegue compreender seu espaço histórico de vivência de pelo menos 30 anos. Sim. Né? Mas pintaram para ele, disseram para ele, convenceram a ele que era de pelo menos 15, 20 anos atrás essa estabilidade econômica, essa estabilidade da inflação, em que o preço era de manhã, era um, e de tarde era outro, Sim. que isso era do pano cruzado, no período do José Sarney. Eu ainda né? lembro disso. Pois é, eu também. Eu vivi isso aí. Eu era criança, mas eu lembro do desespero dos adultos. Eu lembro disso aí. Sim. As conversas sobre enxugar o orçamento doméstico. Criança quer as coisas, né, meu? Criança quer ver na televisão, quer. Então, eu aprendi, assim... Eu peguei uma raiva desse Sarney aí, meu. Os negócios que eu queria comer, eu não comia por causa do Sarney, pô. Agora imagina eu no interior do Ceará. Que a estrada que hoje a gente faz em 40 minutos dessa cidade que eu morava, que é a Redenção, para Fortaleza, hoje a gente faz em 15 minutos, em 40 minutos. Na época em que eu era criança, que não tinha nem banco na cidade, que meu pai, para receber a aposentadoria dele, tinha que ir para Fortaleza, a gente demorava pelo menos duas horas por conta da buraqueira, da falta de estrada, de infraestrutura. Agora vem cá, irmã. Eu queria saber, eu vou colocar uma situação e queria colher a sua opinião. Tu tinha perguntado sobre o direito das mulheres, né? A questão Sim, do direito das mulheres, a gente vai né? continuar nesse assunto. Eu só vou fazer um adendo antes da gente entrar numa pergunta que eu acho que pode fornecer, inclusive, um bom trecho pra gente colocar nas redes depois. Você sabe que você vindo aqui, dando entrevista pra gente, vão aparecer comentários nas redes sociais do tipo... Por que ela não volta pro país dela? E aí, se você se sentisse à vontade suficiente, eu iria até pedir para que você olhasse para essa câmera para falar com essas pessoas, para ver se talvez dessa forma elas consigam compreender que parece que é muito para algumas pessoas conceber a ideia de que, primeiro, que não tem nenhum país chama lá, né? Alguém conhece o país que chama lá? Porque a gente que é convertido, a gente escuta muito isso aí, né? Mas você nasceu lá ou aqui? Inclusive é o tema do livro que eu tô tentando publicar. Essas as pessoas educadas, né? Que elas ainda falam... Ah, mas nasceu lá ou aqui? Aí tem gente que não faz questão de esconder a xenofobia e fala, por que você não volta pra lá? Então eu ia pedir pra você responder por que você não volta pra lá. Eu posso responder como cearense? No Ceará. Pode olhar pra essa câmera aqui, ó. Que a gente vai cortar esse trecho porque eu acho que é educativo, sabe? As pessoas constantemente... Não sei se você já deve ter escutado isso, provavelmente sim. Mas é um tal do volta pra lá. Pô, a pessoa é cearense, cara. Ué. Volta lá pro Ceará ainda não é um país, né? Aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sou cearense. Meu país, Ceará, ainda não declarou a independência do Brasil. Né? Nesse momento eu tô em São Paulo. Eu vou voltar pra lá pro Ceará para fazer meu trabalho, continuar meu trabalho. Tem necessidade de visto. Tem necessidade de visto, né? Eu tenho minha identidade, eu sou nascida e criada no Ceará, no meu país Ceará. Sou brasileira, sou nordestina, sou muçulmana. E a única coisa que eu tenho a dizer para você,
que tá mandando aí, vou ir pra lá, é que... Ixi, gente. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco hora que eu quiser, porque é o meu estado. Daqui a pouco eu vou tomar água de coco na praia. Agora vamos falar de uma coisa um pouquinho mais... Tem uma palavra no Ceará Hum. que quando esse tipo de fala, né? Que a gente diz, volta pra lá, não sei o quê. Então a gente tem uma gíria lá no Ceará que a gente diz assim, aí dentro. Ou então, sabe? Como que é? Aí dentro. Que é tipo assim, algo assim, que quando uma pessoa fala uma coisa muito estúpida ou uma coisa assim sem importância, a gente diz aí dentro, sabe? Agora... Então, a mensagem que eu vou dizer pra você que vai falar isso é essa do Ceará, aí dentro. Você é uma pessoa do campo progressista, se posiciona politicamente à esquerda, e você se considera uma feminista? Feminista, comunista, safada. Feminista como... Como que você... Não, gente, eu tô brincando, mas eu sou feminista, sim. Como que você faz conviver isso? Porque isso é meio chocante para algumas pessoas, né? Sim. Como se fossem realidades contrapostas. Uhum. E como que é ser feminista e muçulmana? Ou ser muçulmana e feminista? Tranquilo, de boa. Não tem nada anti-islâmico nisso. Não tem. Não. Porque, vamos ver, qual é o movimento feminista? E que a gente tem que aí não dá tempo a gente falar de vários dos feminismos, né? Que tem o feminismo branco, europeu, neoliberal, né? O decolonial, né? Que é o que a gente se identifica, pelo menos é o que eu me identifico mais, né? Porque o feminismo europeu, né, eurocêntrico, branco, neoliberal é só uma cereja ali, um doce na boca para entreter gente desatenta, né? Mas, assim, no geral, o que o feminismo defende? Que a gente possa andar na rua tranquilamente, com segurança, que a gente possa ter dignidade de viver, que a gente possa fazer nossas escolhas, independente do gênero que eu tenha. Independente do meu gênero. Então, eu faço minhas escolhas. Se eu quero estudar, eu quero trabalhar. Aí eu não quero trabalhar. Eu quero que a minha família vai ter que me sustentar porque eu não quero trabalhar. Ou eu quero viver do jeito que eu das escolhas que eu fizer, né? E ter esse direito de viver. Ter direito de... Eu tô trabalhando, que meu direito seja igual. Igual no sentido de que o meu salário não seja menor na mesma função do outro, porque o outro é homem, se identifica como homem. E que eu não tenho direito, e que eu sou sobrecarregada nesse trabalho, porque normalmente é isso. A mulher, por exemplo, uma mulher que é recepcionista. A menina foi contratada como recepcionista. Qual é o perfil que você pega ali do emprego de recepcionista? Que é para maquiar, né? Bem aparentada, que é a magra, né? Bem branca, porque se for negra já não é bom estar ali, né? Ou se tiver, tu tem que dar uma alisada aí no teu cabelo, de não sei, sabe? E o Islã, o Islã, há quase 1.500 atrás, né? Ele diz o quê? Ele diz isso que a gente está aqui. Que você, inclusive, tem direito à vida. Nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia de feminicídio. Que a mulher está num relacionamento abusivo e que ela quer se libertar daquilo e quando ela se liberta, o cara vai lá e se acha no direito de tirar a vida dela e dos filhos. Então, o Islã, ele diz o quê? Não, a mulher tem o direito à vida. E a vida que ela escolheu. E você tem que respeitar. E que o homem tem que
tem que dar condições sociais para que essa mulher tenha esse direito. Muitas pessoas desconhecem esses fatos ligados à história do surgimento do Islã, onde foram outorgados direitos às mulheres que mulheres de outras populações nem sonhavam ter. Sim. Então, por exemplo, direito à herança, direito a divórcio, direito a escolher Sim. com quem se casa, o direito ao prazer sexual, porque Sim. o prazer sexual, assim como o sexo, de forma geral, não é um tabu no Islã verdadeiro, é entendido como um direito Sim. que seres humanos têm, Sim. dados pelo próprio Deus. E... Independente do gênero, os dois têm que ter direito. Exatamente. Porque a gente está numa sociedade no Brasil em que fala-se muito sobre sexualidade. Não é nem sobre sexualidade, sobre sexo, Sim. sobre sensualidade, sobre os corpos das mulheres estarem sempre à disposição para servir ao homem, né? Mas ao mesmo tempo, se a mulher se coloca nessa posição, ela é diminuída nessa sociedade. Direitos reprodutivos ainda não foram conquistados. Exatamente. Uma Então, série de questões. a gente está lutando aqui no Brasil por a questão do aborto legal, que o Islã fala disso claramente. Se você for estuprada, se você tem risco de vida naquela gestação, se você tem má formação do feto... A interrupção da gravidez... É permitida. É seu direito. E nós estamos em 2025 no Brasil falando sobre isso, sobre esse direito, lutando para esse direito das mulheres. Com os homens querendo legislar os úteros através da Bíblia. Sim, exatamente. E aí, quando você pega todo esse histórico, assim, você tem meninas... Por exemplo, tava lendo... Como eu estudo muito sobre a infância, né? Eu estava vendo um relatório de uma ONG que eles fizeram aqui no Brasil. Nós temos 500... Na época, quando eles lançaram o relatório, tinha 500 mil casamentos infantis. Ah, mas espera aí. Casamento infantil no Brasil? Sim. Porque, assim, os haters que visitam a nossa página aqui adoram falar que o profeta do Islã era pedófilo. Adoram falar que lá não sei aonde que ele viu que os muçulmanos casam com criança. E aí você tá falando, qual que é o número? 500 mil casamentos. Isso que elas conseguiram documentar. Isso que eles conseguiram documentar. Imagina a subnotificação, né? Imagina a subnotificação. E aí e nessas histórias que a ONG coletou, você tem meninas de 12 anos que estavam brincando, que o marido chega pra mãe, pra sogra, brigando, reclamando com a sogra, porque quando chegou a menina tava brincando de boneca, não fez comida, não fez isso, porque não fez aquilo. Ela é uma criança, ela tem que estar ali mesmo, brincando de boneca, estudando, né? Então e o índice de pedofilia no país e de estupro no país é altíssimo. E as mulheres, as meninas e os meninos, que a gente tem falado dos meninos também, que são vítimas disso. Os meninos não engravidam, né? As meninas, sim. Então, como você tem uma menina de 10 anos que foi estuprada, que não tem nem o corpo formado ainda, corre risco de vida de uma gravidez daquela. E como você se submeter? Aí fala, mas por que não bota para adoção? Quantas pessoas vocês foram? Quantas vezes alguém foi num orfanato tentar adotar as crianças que tem lá? Fora que eu já trabalhei tem um monte de criança no orfanato. Criança negra não é adotada. Não. Criança negra, criança que chega lá com os irmãos. Criança indígena, criança adulta. Adulta, assim, mais crescida. Eu já vi casal de italiano entrar em abrigo como quem entra no pet shop. Eu vi. Eu trabalhava lá, eu vi. Eu vi isso aí. Escolhendo alguém do olhinho azul pra levar pra Itália. Sim. Deixa eu te contar uma história.
lá da minha cidade, que assim, eu sou de Redenção, interior do Ceará, que foi a primeira cidade do Brasil a libertar as pessoas escravizadas, 16 anos antes da Lei Áurea. E eu morava no distrito de Antônio Diogo. Antônio Diogo nasceu, primeiro foi uma colônia agrícola para pessoas em situação de reclusão, lá em 1800 e pouco. Depois se transformou num campo de concentração para pessoas que fugiam da seca do 1915. Porque, não sei se as pessoas sabem, mas no Ceará existiram 7 campos de concentração. Eu não sabia. Assim denominados, que foram no período das grandes secas. Então, as pessoas que fugiam da seca, que hoje a gente chama de refugiados ambientais, né? Elas foram confinadas nesses locais, chamados campos de concentração, para que elas não chegassem na Belle Époque, Fortaleza, que estava surgindo. E eram usadas como uma mão de obra escrava na construção de estradas, do Porto do Mucuripe, por exemplo, e várias outras coisas. Tem até um filme chamado Currais, que é sobre um desses campos de concentração. Então, aí depois ele se transformou na colônia de Hanseníanos. Meu pai foi atingido pela hanseníase. Por isso meu pai foi para lá e a minha mãe foi para lá também. E aí você tem esse campo, essa colônia de hanseníanos, que as pessoas eram internadas compulsoriamente. Tinha o governo. Não, polícia. é do governo. Era administrado pela Igreja Católica, tinha das irmãs, né? E numa das pesquisas que eu estava fazendo lá, porque eu estava querendo fazer um livro sobre lá, a moça, uma senhora que mora lá, né? Ela disse que quando chegou lá, ela queria voltar para casa, quando é que eu vou voltar para minha casa? Quando é que eu vou poder voltar para minha casa? Até que um dos outros moradores de lá disse assim: esquece daqui, se depois que você passa daquele portão, você não sai mais. Não faça mais essa pergunta. Você vê o nível, né? E o meu pai foi morar nessa... Só que o meu pai não ficou já não tinha mais essa compulsório, o confinamento, né? Era compulsório você ir para lá estudar. Você ir para lá se tratar, né? Meu pai começou na política lá. Começou a criar oposição política aos coronéis que dominavam a cidade. E aí eu me perdi na pergunta. Que é bem isso, quem tem TDAH, isso aí. Era sobre o... Não, a gente começou. Era sobre o direito reprodutivo, né? A gente, na verdade, assim. Nós fizemos uma volta tão grande que eu me perdi aí no negócio. Mesmo. Eu me perdi no negócio aí do... Sim, aí eu tava falando que eu ia chegar no ponto... Sei lá, vamos lá fazer outra coisa. Não, porque assim, na verdade, eu queria trazer você pra gente talvez se aprofundar um pouco mais sobre isso que parece ser tão contraditório para as pessoas, que é o feminismo e o Islã. Então, alguns dos comentários Pronto, que a gente... lembrei. Deixa eu te cortar, porque senão eu esqueci de novo. Não, por favor. Pelo favor. A gente tava falando de crianças para adoção. Certo. E eu ia te contar a história desse local. Então, eu descobri... As crianças que nasciam das famílias que foram formadas por essas pessoas em confinamentos, obrigadas a ficarem em confinamentos lá no campo, lá na colônia de hanseníanos, as crianças que nasciam lá iam para um orfanato que tinha na frente desse campo. Elas eram separadas dos seus pais ao nascer. E muitas dessas crianças foram dadas para adoção sem as famílias nunca saberem. Não sabem nem por onde elas estão, para onde elas foram. Que horror. Sabe? Então, e aí é nessa construção que a gente tem uma sociedade brasileira. Ah, por que não dá para adoção? Mas você adota? Você foi lá você já visitou alguma vez um orfanato?
E era porque a gente estava falando de direitos otorgados pelo Islã Isso. às mulheres As mulheres. há mais de 1.400 anos atrás, e aí a gente falou do aborto. E a gente falou do aborto. E aí que as pessoas falam que vai dar pra adoção. Em vez de abortar, dá pra adoção. dá pra adoção, mas a realidade dos abrigos de orfanatos as pessoas também desconhecem. Desconhece? Né? Completamente. E tem uma série de outras coisas também que são muito contraditórias nesses discursos e que você, inclusive, tocou em alguns desses pontos, que é... por exemplo, quando eles vêm criticar o nosso programa, às vezes eles falam assim, porque lá, é o eterno lá. Porque lá as mulheres não têm direitos. Mas é porque lá as mulheres são mortas pelos maridos. Mas é porque lá as mulheres... que terminam um relacionamento e vão se relacionar com outro homem, são mortas. Eu fico pensando, será que esse lá é o Brasil? É lá na tua rua? É lá na esquina aqui, saindo do estúdio, porque o Brasil tem números horrorosos de violência contra a mulher. A gente tem o útero da mulher em plena disputa política no Brasil em 2025, cara. Né? Uhum. E então, assim, me parece muito contraditório. Na verdade, assim, é um argumento débil, né? Porque a pessoa tá falando lá, então não tem uma referência geográfica, porque você precisa localizar isso aí, né? Você quer falar do Talibã? Tá bom, Talibã, então a gente fala do Talibã, mas aí você tem que saber que fica no Afeganistão, qual que é a história do surgimento daquele grupo. Sim. As coisas precisam de contexto, né? Elas necessitam de contexto. Dá para pegar uma coisa absolutamente descolada do seu respectivo contexto e simplesmente emitir opiniões enviesadas sobre aquilo. E aí você não está produzindo um debate profundo. Você está simplesmente falando um achismo. Sim. Né? E se você... E a gente não está pintando uma sociedade muçulmana perfeita. Tem seus problemas. Mas se nós queremos abordar esses problemas dessa sociedade, a gente tem que entender essa sociedade. A gente tem que conhecer essa sociedade. A gente tem que estudar sobre ela. Há problema em todo canto. Você acha que vai ser... Machismo é um problema da humanidade. Exato. Problema da humanidade. Os corpos das mulheres aí vem o capitalismo, né? O machismo junto com o capitalismo, que a força de trabalho nasce do útero da mulher. Boa. Então você tem que controlar aquele corpo para que ele continue produzindo massa de mão de obra barata. Aí o grande motivo provável dessa loucura, dessa obsessão com aborto. Essas pessoas não são pró-vida. A vida tá aí, morrendo a cada esquina e ninguém se manifesta. Se eu sou pró-vida, por que você que disse que é pró-vida, você não mexeu um dedo, não deu um sopro para defender as crianças que estavam sendo assassinadas dentro do útero da sua mãe na Palestina? Por snipers. Por franco-atiradores. Aqui, quantas operações policiais que acabam com a criança morta? Sim. Cadê os pró-vida? Então, assim, essas pessoas, elas lutam pelo direito, na verdade, do Estado matar essas pessoas depois da fase fetal. Isso. Quanto é feto... Não, aí... Não que seja, né? Por isso as aspas, é sagrado. Depois que tá vivo... Depois que já tá no mundo, que tem um CPF... Aí o Estado pode vir e tirar a vida dessa pessoa. Sim. Peraí, porque ela não produzia aquilo que eu queria, porque eu também não dei condição de... Frustrou a expectativa do capital. Isso, porque também o capital não deu condições dessa pessoa ser nada. Exatamente. Né? Então, eles eliminam... Eu não consegui explorar... Eles eliminam o seu próprio efeito colateral. Exatamente. Né? Como o Sandro 174, que pra quem não sabe, essa história é de um sobrevivente da chacina da Candelária. E um dia, aquele sobrevivente da chacina da Candelária parou o Brasil no ônibus 174, onde ele se viu numa situação de
estar cercado por forças policiais, a mídia brasileira super sensacionalista, Essa estragando mídia é qualquer terrível. possibilidade de rendição pacífica ali, e aquilo acabou numa tragédia onde o BOPE matou a refém e depois estrangularam o rapaz dentro da viatura. Sim, Então, porque ele é culpado por ele ter é. matado a refém. E aí Pra ele é é. um sobrevivente da chacina da Sim. Candelária. Aí aquela menina, a Eloá, daqui de São Paulo, tem até um documentário sobre ela, que o Ah, eu lembrei. ex-namorado que passou dias com ela, né, sequestrada lá em cárcere privado, lá, né? E aí uma criatura da mídia ligou, fez todo o sensacional, transformou o cara a história virou uma novela, né? Que deu muito lucro para a mídia, né? Também foi um caso. E aí a menina que estava com ela foi solta, depois foi convencida a voltar para dentro do cárcere lá, né? Que era o apartamento da moça, onde ela vivia com a família. E acaba que o cara mata ali a Eloá, né? E mata a menina, e a outra também é ferida nessa história toda. Então você vê assim, foi tudo capitalizado. Foi tudo capitalizado. Às custas dos nossos impostos, porque o Estado estava ali tentando resolver a situação de que era o quê? Que a gente está falando de feminicídio. Hoje a gente fala sobre feminicídio, né? Então, quer dizer, o Brasil tem números horríveis no que diz respeito a direito das mulheres, mas as pessoas que querem criticar o Islã vão buscar referenciais Sim, distantes. Aí o cara fala assim, é sem porque nenhum no Irã, eu falo, conhecimento. amigo, Eu fui no Irã, eu tive no eu Irã. não tenho nada a ver com o Irã. Eu acho bonita a cultura iraniana, persa, um povo muito antigo, Sim. são praticantes do Islã xiita, a maioria deles. É o pouquinho que eu sei, teve uma revolução islâmica em 79. Na verdade, Agora, a essas Revolução pessoas, Popular que teve o Islã como liderança, né? se Os você muçulmanos como liderança. mostrar o mapa mundi, ele não sabe colocar o dedo em cima do Irã. Sabe, não. Sabe? Então, Ele acha que o Irã é árabe. acha que o Irã é árabe, que o afegão é árabe. Eles não conseguem conceber a ideia do Islã na Ásia, Ele vê esse meu do véu. Islã na África. Ele vê esse meu véu aqui, diz que eu tô de burca. Ele não Burca, sabe está nem de o que é burca. burca. E vestir uma roupa dessa também é como se fosse vestir uma pele, né? Uma pele de um corpo sobre qual o preconceito é aceitável, Sim. né? A gente falou disso em algumas ocasiões aqui com outras mulheres muçulmanas. E esse negócio do preconceito é tão assim que, por exemplo, eu tive que sair do condomínio que eu morava. Eu morava num condomínio de casa há 3 anos atrás. Porque o vizinho que eu tinha, ele colocou câmeras monitorando a minha casa. Todas as pessoas que iam na minha casa, se fosse de carro, ele anotava a placa do carro. Como ele era policial, ele tinha acesso, né, pelo sistema, a todos os dados daquela pessoa ali, daquele carro. Ele achava que você ia explodir algum avião? Porque ele sempre fala, quando eu questionei sobre a instalação das câmeras para minha casa, ele disse: é para a segurança da minha família. Então, e aí eu disse: é contra ser. Eu sou insegurança para sua família. E aí eu fui na controladoria, denunciei, abri o processo, né? Ele, para poder me pressionar e tentar fazer com que eu tirasse o processo, ele entrou com um processo contra mim por invasão de propriedade. O mais absurdo disso, assim, você vê todos os processos de preconceito, né? Qual foi o crime que eu cometi para ele alegar que eu fui invadir a propriedade dele? Meu gato fugiu de casa e entrou debaixo do carro dele. Eu corri para pegar o gato. Mas colou a versão dele? Vamos.
Aí o delegado transformou em TCO, mandou para a justiça, o Ministério Público pediu minha condenação. Porque eu tirei o gato debaixo do carro. Que absurdo. Na verdade, eu nem tirei o gato debaixo do carro. Eu corri, o gato entrou, eu gritei, o gato saiu. Fim da história. Voltou para casa. Eu fui inocentada agora por causa do juiz. Mudou o promotor do Ministério Público, mesmo assim o Ministério Público continuou pedindo, manteve a pedido. E aí o juiz entendeu, né, que eu não tinha cometido crime nenhum. Aí fui inocentada por isso. Mas desde o cara lá até o processo lá, tem todo um processo de preconceito. Sim. Né? Queria falar um pouquinho sobre diversidade do mundo islâmico, porque você... Quando você fez, por exemplo, o curso no Egito, você morou lá, né? Eu passei 30 dias lá. Passou 30 dias. O Islã é praticado de diversas formas ao redor do mundo. Como você vê a diversidade dentro da própria Umma global, para quem não sabe, Umma é comunidade islâmica, no caso, especialmente em relação à experiência que você teve no Oriente Médio e o convívio com muçulmanos no Brasil e do Brasil. Como que... Eu Tô pensando aqui como é que eu vou responder. Porque assim... É porque assim... As pessoas têm geralmente quando elas têm alguma ideia do Islã, elas têm uma ideia do Islã. Sim. Sempre ligada à violência, extremismo, fanatismo, supressão do direito das mulheres. E aí eles não se dão conta de que tem muitas formas de ser muçulmano, muitos entendimentos de Islã, muitos povos diversos que praticam a religião. E aí, a gente já sabe que é uma experiência que a gente já tem. Uma figura como você choca muito a audiência. As pessoas que não são nem nossos seguidores. São pessoas que acabam... Alguém mostra pra elas ou cai no feed delas. E elas falam... Tem comentários do tipo assim... Tomara que Jesus não permita que esse povo chegue aqui. Eu já ouvi isso na fila do cinema. É mesmo? 2 senhorinhas na fila do cinema. Fala achando que você não vai entender também, né? Exatamente. A senhorinha na fila do cinema olhou pra outra e disse assim, esse povo já tá chegando aqui. Aí eu, que povo é esse, senhora? Que a senhora tá tão assustada. E ela, né? Quando viu que você Aí ela ficou, elas saíram, acho que elas nem assistiram o filme, elas saíram. Esses dias também aconteceu comigo um negócio com senhorinha, cara. Eu tava tão concentrado no trabalho que eu não liguei, assim. O cara que tava com a câmera comigo, ele ouviu. Eu tava fazendo um videoclipe de uma música minha, em apoio à Palestina, e uma das cenas era ali na Avenida Paulista. E passaram 2 senhoras com as criancinhas, provavelmente os netinhos delas ali. E aí, elas fizeram assim no ombrinho dos meninos e falaram assim, vem por aqui, cuidado com o Bin Laden. Fazia tempo que eu não escutava essa do Bin Laden. Sabe como é que o meu vizinho me chama? Não por preconceito, assim, é porque... Irmã do Bin Laden. Não, irmã Dona Jade. Irmã, mais legalzinho. Aí teve eu precisei de um serviço e ele me ajudou a conseguir uma pessoa para fazer o serviço. Aí o cara chegou lá me chamando, a Dona Jade mora aqui. Porque já tinha passado por a pessoa, né? Eu disse, mora, sou eu mesmo. E aí o rapaz até aprender que meu nome não era irmã Dona Jade, demorou, sabe, assim. Não, mas a senhora... Ou então a mulher dos panos. A mulher dos panos. A mulher lá no Ceará, a mulher dos panos, a mulher do véu. Karine Sanches, vamos falar um pouquinho sobre conflitos e a humanização através das imagens. Karine Garcês. Karine Garcês. O que eu falei? Sanches. Eu faço isso de vez em quando aqui. Não, desculpa. eu sou mestre nisso. Eu troco muito. Nossa, Garcês para Sanches eu vou ter de trabalho. Em muitos dos seus trabalhos você busca humanizar as pessoas afetadas pelos conflitos. Como você lida com o fato de usar o seu trabalho para sensibilizar as pessoas acerca de questões humanitárias e, claro, né, para poder também realizar esse trabalho, você acaba lidando de forma muito direta com essas realidades, né, com essas tragédias humanas retratadas. Como essas realidades retratadas por você te impactam pessoalmente? Como é que você faz para cuidar da saúde da cabeça, de ver essas coisas todas que os conflitos, infelizmente, trazem, né? Produzem?
Eu tenho... Desculpa, especialmente porque com criança, né? Uhum. É uma coisa muito pesada, né? Sim, sim, sim. Olha, eu tenho um quintal produtivo. Eu faço parte de um projeto, de uma ideologia de produzir, de tentar o máximo preservar o meio ambiente, né? E ter ali no seu quintal o máximo de alimento que você puder. Muito bom. Então eu tenho galinha, pato, peru. Sério? Peru? Sim, tenho peru. Tenho três peru. Tem um peru macho e duas fêmeas lá. Quero reproduzir, né? Sim, pra ter criação. Pra ter criação. E aí eu fui morar nessa casa. Conta a história daquela história lá do processo que eu falei antes, né? Eu saí do condomínio, quebrei contrato. Não era meu, era alugado, eu quebrei contrato, maior prejuízo. E aí eu fui morar nessa casa, eu fiz um empréstimo, me endividou até aqui, assim, de Dívida. dívida, mas para comprar essa casa. E quando eu comprei essa casa tinha mato. Ela estava abandonada por menos de 10 anos. Porque era o dinheiro que eu tinha que comprar um negócio mais barato, né? Tinha que comprar um negócio bem baratinho. E eu fui morar nessa casa. E eu não tinha dinheiro para reforma, eu só tive dinheiro para pagar o que eu comprei. Aí eu aprendi a fazer pedreira, a ser eletricista, bombeiro hidráulico e fui fazendo. Então tinha umas paredes do quarto lá que tinha assim, quase um palmo de distância uma da outra, de rachadura, tá? E aí meu filho dormia no chão. Eu tenho um filho, meu filho tem 30 anos. Meu filho dormia no chão, no colchão, e eu dormia na rede, no hallzinho da... A gente passou quase 2 meses sem luz nessa casa, porque não tinha condições de estar lá, energia. E aí, assim, e aí você pensa, eu tô passando por tudo isso, mas eu lá no Oriente Médio, lá, quando eu tava lá no Líbano, na Palestina, na Síria, tem uma família que tava debaixo de uma lona de plástico, com neve até o joelho. E eu tô no calor. Mas tem um vento. Sabe? Essas experiências vão transformando a sua vida. Você pensa assim, não, tô passando por uma dificuldade, mas há como superar essa dificuldade. Então você vê as coisas de uma outra forma. Você começa a, a ter mais paciência, resiliência. E com essa história eu transformei esse quintal, que era só mato, em um quintal que eu tenho siriguela, acerola, goiaba, uva, amora, tenho galinha, tenho coqueiro, tenho abacate, sabe? Então você é rica, né? Riquíssima, riquíssima. Eu colho o ovo lá que eu vou comer no meu café da manhã, pego lá e, sabe? Dar comida lá pro bichinho, cuidar deles, tratar bem. Isso aqui é vida. Vamos falar um pouquinho Então, é sobre... assim que eu cuido desse processo que eu aprendi. E aí eu faço trabalho social também lá no Ceará, né? Consegui aí uma cozinha solidária numa comunidade carente. E a gente atende pessoas, por exemplo, senhores idosos que moram sozinhos, de baixa visão, que precisava fazer o almoço com lenha. Ainda mais a gente ser cego, fazendo lenha, ter que mexer com fogo, com risco grande. Pessoas que têm deficiência intelectual, mobilidade reduzida. E aí tem um senhorzinho lá que ajuda na cozinha, que ele pega a marmita, essa marmita, e vai deixando de casa em casa dessas pessoas que têm essas dificuldades, né? Aí eu consegui... Você se mantém ocupada, essa seria uma das respostas também, sim, né? Sim, Você se mantém ocupada com coisas produtivas e que vão auxiliar não apenas você, mas os outros, né? Vou pedir para os amigos da produção, por gentileza, colocarem
a capa do livro da irmã Karine aqui, que assim a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele. Enquanto isso, eu vou avançar um pouquinho aqui na nossa entrevista e falar um pouquinho da situação dos refugiados no contexto global. Aqui está o Infância Refugiada, Retratos de um Conflito. Karine Garcês, fotógrafa ligada à luta internacionalista por justiça social. É o que a gente falou no começo, né? Falou no começo, é uma breve apresentação. Esse livro foi o primeiro livro que eu publiquei, né? Qual ano? 2018. Eu fiz esse livro. Eu voltei ao Líbano para tentar localizar algumas crianças que eu tinha fotografado. E eu só consegui fotografar uma família. Novamente, né? Que o resto não tava mais, não consegui mais localizar. E eu queria falar sobre essa infância, né? Esse direito à infância das crianças em situação de refúgio no mundo. Porque a gente fala muito de números, né? Mas entre essas crianças, e aí tem, por exemplo, pela Unicef, pelas Nações Unidas, a criança, o quadro criança, né? A categoria criança vai até os 18 anos. Sim. Certo? Então, você tem nesse núcleo de crianças em situação de refúgio, você tem crianças também que estão em situação de refúgio e imigração desacompanhadas. Ou seja, a própria sorte. A própria sorte, porque elas não sabem onde é que estão os pais, ou elas migraram, os pais ficaram porque não dava para ir todo mundo, alguém, sabe? Sim. E essas crianças estão ali, vulneráveis, à mercê, né, dessa sociedade que a gente tem, mundial. Isso me lembrava, esse processo com as crianças me lembrava muito a minha experiência com as secas no Ceará, né? As crianças que migravam, da minha infância, das minhas coisas. E aí eu comecei, a gente tem que falar sobre isso. E a história da espetacularização da dor, né? Que você faz aquele espetáculo do sofrimento alheio, mas você não produz nenhuma reflexão, nenhuma mudança de pensamento. Tem um caso famoso, né? De um fotodocumentarista, fotojornalista. Eles faziam parte de um grupo que eles iam para zonas de conflito e tal. É aquela história do cara que fotografou a criança que foi comida pelo abutre. Que talvez, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas suscitou essa pergunta no mundo. O que aconteceu com a criança? Sim. Eu não sei se é esse mesmo caso que o fotógrafo acabou se suicidando, né? Não sei se é o mesmo. Ele tinha problema de depressão, de uma série de coisas. Eu vou procurar saber melhor depois. E tem... Mas nessa minha experiência em campo... Espetacularização que você falou. Por exemplo, na Turquia, em Gaziantep, que faz a região da Turquia que faz fronteira com a Síria, né? Num campo de refugiados lá, o cara me perguntou se eu conhecia um fotógrafo brasileiro que tinha ido por lá. Fotógrafo de guerra, né? E eu, não, conheço porque é famoso lá, faz os trabalhos e tal, tem ido muito na mídia, mas eu, sim, conhecer de ser amiga eu não conheço, não. Aí ele me disse assim, ainda bem, porque aqui ele teve muitos problemas. E quem é amigo dele a gente não quer por aqui. E é o mesmo cara também que não pode ir pro campo de Zatari na Jordânia, porque ele também criou problemas lá. Quais são os problemas? Estimular conflito, estimular a guerra, estimular o cara a atirar para poder fazer uma foto legal de um tiro, de uma coisa. Que horror. Então, por essas experiências, assim, dessas coisas, eu passei assim, esses caras ganham dinheiro, esses caras estão vivendo bem, esses caras estão... Eu estou fazendo um trabalho porque eu quero, porque eu estou aqui, porque
sabe? Porque a ONG me contratou e tal, porque toda vez que eu tentei fazer campanha para conseguir ajuda, para ir para esses lugares fazer alguma coisa, eu nunca recebi apoio, assim. Nunca recebi, ninguém nunca me deu nada, assim, para... Eu fui porque eu consegui esse contrato com a ONG, que eles viram minha seriedade no trabalho, e aí eu fui, né? E eu queria trazer essa proximidade para as pessoas no caso do Ceará, né? Dessa temática. E como ela está próxima da gente. Tanto que esse livro tem um capítulo que eu falo sobre nós nordestinos como refugiados ambientais. Os textos também são seus? São. E sobre os campos de concentração lá do Ceará. Fato que, inclusive eu não sabia, acredito que boa parte das pessoas não deve nem fazer ideia disso. Tem uma professora na Universidade Federal do Ceará que ela é especialista num tema. Ela, há 20 anos, mais de 20 anos, ela pesquisa sobre isso, ela tem documentado, tem tudo. E é um tema extremamente interessante, que vocês poderiam depois tentar abordar. Temos, inclusive, uma historiadora na sala. Sabia disso? Que maravilha! Da existência de campos de concentração no início de 1900, né? E pouco. 1900, até 1934. Meu Deus, foi ontem. Que loucura, né? O bairro do Pirambu, em Fortaleza, o bairro do Lagamar, em Fortaleza, são resultados de campos de concentração. Sério? Então, no começo ali da urbanização... Você ainda encontra pessoas... 1900 e pouco já estava bem urbanizado, né? Você ainda encontra pessoas que foram desses campos de concentração, que podem contar histórias. Irmã Karine, na sua opinião, quais são hoje as principais causas da migração forçada de países do Oriente Médio? O Brasil, nos últimos 20 anos, acho que dá para falar, tem recebido imigrantes árabes de muitas regiões diferentes, e africanos também, e pessoas de outras nacionalidades. E como o mundo ocidental poderia começar a lidar com a crise de refugiados de maneira mais efetiva e humanitária? Porque o que nós temos visto... Parar de financiar a guerra. Ninguém quer sair do seu país. Ninguém quer largar tudo para sair do nada, enfrentar um mar Mediterrâneo e arriscar sua vida para tentar ter paz. É só parar de financiar as guerras. É só parar de financiar governos autoritários. Ninguém quer dar comida. Ninguém quer dar um real para um prato de comida. Mas digo assim, ninguém vai deixar sua carreira de engenheiro no país para fazer esfirra do outro lado do mundo. Não. Porque acha legal, vai ser divertido. Sim. Né? As pessoas precisam compreender isso também. Né? Exatamente. É fazer cooperação internacional. E lugar de vocês... O cenário que a gente tem hoje é totalmente desfavorável para isso, né? Não, o cenário que a gente tem é de guerra total. Então, totalmente desfavorável. Donald Trump... É de guerra total. O cenário que nós temos... os cenários que nós temos é de guerra total, de caos estímulo social. Da xenofobia pelas redes sociais, empresas como a Meta, por exemplo, que impulsionam muito conteúdo xenofóbico. Sim, sim. Sim. A gente tá num... Então, se a gente parar de eleger projetos políticos autoritários, projetos políticos que estão ali para dizimar uma população, cria-se um inimigo, né? Vende para a população que aquele grupo de pessoas são seus inimigos. E para ele ser meu inimigo, ele tem que morrer, ele tem que ser eliminado. Então, se a riqueza da Europa, ela é a riqueza da África. É a riqueza do Oriente Médio. Então, se a Europa, no lugar de fazer o contrato de exploração de gás na costa de Gaza com a ocupação, por que ela não faz com o próprio povo palestino, o governo palestino?
E você tá gostando desse episódio? Se você tá curtindo, saiba que você pode apoiar essa iniciativa das mais diversas formas. Uma delas é compartilhando os nossos conteúdos, as nossas postagens, os nossos vídeos com seus amigos e familiares e também se inscrevendo em nosso canal do YouTube ou acompanhando a gente pela plataforma de streaming. Estamos no Spotify, estamos em todas as redes sociais. Outra forma que você pode auxiliar esse programa a se desenvolver, a se estruturar e crescer cada vez mais, para desse modo continuar levando conteúdos de qualidade para nossa querida audiência, é mandando aquele agradinho pra gente. O Pix vai aparecer aqui na sua tela. Dá uma fortalecida que o Pix mais alto aí tá valendo um livro da nossa querida irmã Karine. Avançando aqui nas nossas pautas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os seus desafios pessoais como mulher na fotografia e no jornalismo. Karine, enquanto mulher e muçulmana, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao adentrar nas áreas em que hoje você atua? Na verdade, eu queria perguntar se a fotografia documental é um campo predominantemente masculino ou se tem diversidade. A fotografia em si, o cinema em si, ela tem um domínio muito masculino, Certo. tá? Muito masculino. Então, por exemplo, quando você vai fazer fotografia, cobertura fotográfica de alguma coisa, que as mulheres são sempre empurradas para trás aquele paredão de fotos de quem vai fazer a cobertura. Então, ela tem sempre que estar brigando ali pelo espaço, porque os caras sempre mais altos, né? Às vezes a mulher é mais baixa. Então, ele joga na frente, ele já chega empurrando, tá? Então, esse desafio... É literalmente ter que brigar pelo seu espaço. Exatamente, é ter que brigar pro seu espaço, sim. Então, você tem poucas mulheres no cinema, como diretora de cinema, como diretor de fotografia. Fica mais ali no roteiro, né? Na produção por trás ali. É sempre a mulher, para conquistar espaço, seja onde for, ela tem que brigar muito. Tem que... A gente está até conversando, né, com a colega minha, que ela é professora universitária, e ela relatando as tentativas de apagamento dela como pesquisadora, como cientista, né? E aí a gente tem isso também na fotografia, no cinema. Como mulher muçulmana, por exemplo, eu faço muito trabalho. Os desafios que eu tenho por exemplo, como eu fiz 2 vezes campanha de financiamento coletivo. Uma que era para publicar esse livro, que está aqui na capa, e a outra que era para produzir o documentário que a gente veio para São Paulo para fazer, né? E foi Não atingiu. Não coisou nada, assim. E que aí você vê projetos que não tem tanta credibilidade e ganham, conseguem um monte de recurso, um monte de coisa. Nos editais também, tenho sempre uma dificuldade. Por exemplo, eu participei de um edital para fazer esse livro junto com o Jansen Viana, que é Fotopoesia Parque do Cocó, que o Parque do Cocó é o maior parque da América Latina, que fica lá no Ceará. É o Eu parque li errado, ambiental. eu falei Parque do Coco. Não, é Parque do Cocó. Não, tranquilo. O Parque do Cocó é o maior parque ambiental da América Latina. Então, é um rio, Cocó, que ele nasce na cidade de Pacatuba. Ele cruza 3 cidades, inclusive Fortaleza, e passa por mais 9 bairros dentro de Fortaleza, até chegar no mar. Então, é uma área de preservação ambiental. E um dos pareceristas que analisou o projeto, ele sugeriu o projeto que eu deveria fazer, e não o parecer dele não foi sobre o projeto, mas sobre um projeto que eu pudesse apresentar. E o segundo parecerista, ele disse que eu era fotógrafa de guerra e não tinha capacidade técnica para fazer um trabalho de fotografia. Aí eu tentei um edital também para publicar um livro que eu tô querendo fazer, que é Tu é de lá, o título do livro é esse, Tu é de lá, Causos de uma Muçulmana Cearense. Finalmente alguém para tentar fazer com que as pessoas
descubram que lá não é lugar nenhum. Não é lugar nenhum, exatamente. E aí, e aí uma das pareceristas, que a gente não sabe quem é, né? Porque vem só A, B, C e tal, não vem dizendo quem é a pessoa. Ela levantou a questão do hijab compulsório sem ter conhecido. E você lê ali o que ela escreveu, ela sai do nada e volta pro nada, sabe? Assim, sobre um assunto, sobre um tema que ela não tem nada a ver não tem nenhum Mas tipo de conhecimento. Desde quando as pessoas começaram a perseguir tanto o véu muçulmano? Porque, assim, pelo que eu vejo, não são apenas muçulmanas que cobrem a cabeça, assim. O que Não. aconteceu? Quando eu era católica, que ia pra Exato. igreja, eu usava véu pra ir pra igreja. Eu usei véu pra Precisa rezar. descobrir o que aconteceu aí, né? Ah, não, aí é a propaganda imperialista, né? A propaganda imperialista que domina a mídia, e aí você tem isso aí. Do nada, você tem um filme, né? Você tem um filme que se passa na... Vou botar assim, um lugar aleatório. Passa aqui no Brasil, aí tem um cara com um burro, carregando um burro, vamos dizer, o cara que foi lá no Nordeste, vamos. Só um exemplo, assim, você tem um filme de um cara junto ali com um burrozinho no Nordeste, nas estradas do Nordeste, e aí o que eles fazem com esse cara? Eles transformam esse cara Numa caricatura. numa caricatura árabe. Não tem nada a ver o cenário, não tem nada a ver o tema, né, com o árabe, mas ele bota lá o cara como um árabe, mas ele não com a perspectiva de um cara do mal. Que ele vai... Bárbaro. Que vai ser violento com aquele burro, vai ser casar mais trato com aquela... Tô dando, assim, Sim. Porque tem muitos filmes que falam sobre disso, né? Que bota do nada, num filme que não tem nada a ver com o ambiente árabe, o ambiente... Né? Não tá em terra árabe, não sei o quê, mas aparece ali do nada um árabe ali. Quantos sempre livros árabe, você né? tem lançado? 2. 2. A gente tá com a capa do outro livro da Karine aqui? Por enquanto, 2. Porque eu tô produzindo Foto, Poesia, Parque do Cocó, né? Ainda não foi lançado. Como é que é Parque do o Cocó. outro livro que você acabou de mencionar? Tunganasababu. Não. Foto, Poesia, o que tá em construção ainda, o que tá... Tu é de lá, Isso. Causos de uma Muçulmana Cearense. Esse não tem recurso, não. Tá tentando ainda. Esse aqui é a capa do Tunganasababu. Fala um pouquinho sobre ele. Esse livro eu fiz sobre a minha cidade, Redenção, né? Que essa Redenção, como eu falei, a primeira cidade do Brasil a libertar pessoas escravizadas, 16 anos antes da Lei Áurea. Mas a cidade inclusive tem a Universidade da Lusofonia, que é a Unilab. E, assim, a cidade sempre fala desse marco, né, da cidade e tudo. Mas quem são homenageados, quem são lembrados, quem é conhecido na cidade são as famílias que escravizaram, as escravocratas. Onde estão essas pessoas, os descendentes das pessoas que foram escravizadas lá? Sim. Eu fiz esse caminho. Eu fui atrás de descobrir quem são as famílias que descendem, que reconhecem, né, que descendem dessas pessoas que foram escravizadas. Que tem o seu tataravô, foi um escravo, foi um escravizado, e como é que a história que foi passada de geração, história oral, porque não tem nada documentado ainda. Esse livro documentou dessas histórias. Então, eu fiz esse caminho para mostrar essa África que está presente ali naquela cidade e como ela acontece hoje com os estudantes que vêm do continente africano para estudar na Universidade da Lusofonia, que é a Unilab, que é a universidade que foi construída pelo Lula, criada pelo Lula. Já que a gente entrou nesse eixo, você pode falar um pouco mais sobre esses projetos futuros? Uhum. E sobre as coisas que você deseja para sua própria carreira, como que você se vê daqui para frente? Pronto. Eu tô aqui em São Paulo, né? Voltando à história da infância.
para produzir um documentário. Tô dirigindo um documentário, primeira vez que eu dirijo. Como chama o documentário? Ninho, Infância que Resiste. Porque o ninho é aquele lugar que acolhe, né? Onde a criança, o bebezinho, ele surge, né? Por isso a gente escolheu o ninho. E aí, esse documentário, a gente faz essa relação da criança periférica e da criança migrante e refugiada, que também está no território periférico. Como essas infâncias elas se entrelaçam, como elas acontecem, como elas se desenvolvem. E como essas crianças veem essa sua infância. A criança que nasceu aqui, né? Que é de família brasileira, que suas raízes estão aqui. E aquela que chegou, que foi arrancada das suas raízes e está tentando colocar suas raízes nesse novo território, né? Como elas se cruzam, como elas acontecem, como essas crianças se veem nessa infância, né? Esse é o projeto do documentário que a gente tá gravando. A gente conseguiu um recurso da Lei Paulo Gustavo pela Prefeitura de Caucaia. E a gente está na batalha para conseguir o restante, para completar o projeto, né? E aí eu tenho esse projeto do livro, né? Que é Tunga, que é o Tu é de Lá, Causos de uma Muçulmana Cearense. Que é um livro de coisas que me acontecem, mas que também com ilustrações. É um livro de formato de crônicas. Crônica, de várias formas, sabe? Uhum. E que não tem uma linguagem específica. A linguagem é cearense. A linguagem, inclusive, eu tive dificuldade com uma editora que eu apresentei o livro, porque disse que a linguagem era muito cearense. Tinha que ser mais brasileiro, mais universal. Eu disse, mas nós somos brasileiros. Ceará não é universal. O Brasil não é universal. Não tem uma linguagem universal. Jorge Amado também não é, ele é baiano. Pois bem é. Baiana, literatura dele. Exatamente. Mas aí eu tô tentando ver se eu consigo recurso para publicar esse livro. E tô produzindo esse livro do Jansen Viana, que é um poeta negro lá do Ceará, que fez esse livro, fez as poesias inspiradas no Parque do Cocó. E eu tô com um desafio de fazer a fotografia do parque inspirado na poesia dele. Muito bacana. Você acha que ficou Aí tem um cineclube, né? Que a gente vai fazer acontecer. Via edital também, né? De edital também, do governo do estado, que é um cineclube itinerante e que a gente vai priorizar as comunidades na cidade de Caucaia, que é a cidade que eu moro, a gente tem 3 climas, sertão, serra e mar. Então, a gente vai priorizar as crianças, as famílias, as pessoas que moram em áreas inóspitas que não têm acesso ao cinema, que não pode ir ao cinema. A gente vai priorizar esses locais. E para levar esse cinema para o meio da rua, da praça e levar a cultura. Bacana demais. De antemão, já desejo muito sucesso e a conquista aí de todos esses objetivos, né? Obrigada. E queria saber se você acha que faltou alguma coisa a gente falar. No caso se não, você pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Daqui a pouco a gente já tá chegando assim nos momentos finais da gravação desse episódio. E aí você fica à vontade, traz pra gente o que você acha que pode ter faltado nessa entrevista. E faça as suas considerações finais também. Se quiser deixar uma coisa que eu acho bacana, quando a gente tem oportunidade, é deixar um recado principalmente para a juventude. Talvez alguma pessoa te assistindo se inspire na sua trajetória e se lance também como um fotojornalista, fotodocumentarista. E a gente nunca sabe quando tá inspirando as pessoas, né? Então fica à vontade para tecer as suas considerações finais também. Se faltou algo aqui nessa entrevista, você pode trazer para a mesa. E se ainda quiser deixar uma mensagem para as pessoas mais jovens que vão nos assistir.
Ai, a gente falou sobre tanta coisa que eu fiquei assim, ó, será que eu falei demais? Será que eu tô estendendo esse negócio? Não, Nunca é não, vai ser demais. Mas cansativo, né? falamos sobre muitos temas. É, a gente falou sobre muita coisa. A E muçulmana cearense, é, arretada. arretada, comunista, feminista. Muito bom. É, Eu particularmente gostei bastante. Gostou de participar? claro, eu acompanho vocês, eu E você, sou fã de você vocês. indicaria esse projeto para mais pessoas? Indico. Salam Aleikum Indico, Podcast. indico, inclusive, para vocês apoiem, para poder o projeto crescer, para fazer mais coisas. Porque isso aqui é um espaço também de construção do pensamento. De abrir a mente de quem está. De lançar para você uma sementinha de que você sai da sua bolha, do seu conforto. E será que realmente refletir sobre os conhecimentos que você tem? Será que realmente isso aqui é o que eu tive acesso? Será que realmente é isso mesmo, né? Será que não tem uma outra perspectiva e tal? E, gente, venha sempre a perspectiva do programa progressista, tá? Porque quem trabalha com justiça, quem defende justiça social, quem luta por igualdade é o campo progressista, né? Para que e igualdade é porque assim a gente vê esses negócios de coach aí, né, que promove o quê? O egoísmo, a individualidade, o distanciamento social, né? E assim, a gente fala muito de empatia, mas você entende o que é empatia? Porque empatia seletiva não é empatia. Meu pai falava lá na minha casa, meu pai e minha mãe, né? Até contar essa historinha para poder a gente falar, contextualizar a empatia. Eu morava lá no interior, né, nesse distrito. A minha casa era uma das 10 casas que tinha energia na época, quando eu era criança. E aí você vê o seu privilégio, né? Eu tinha televisão em casa, tinha energia e tinha televisão. E tinha outras casas também, essas outras 9 casas, né? Que eram dos amigos do meu pai que tinha TV. E assim, as pessoas iam assistir televisão, fechava as portas, deixava só as persianas abertas lá, para que o povo que passava na rua, né, olhava ali só para aquela pestanazinha. Meu pai proibiu isso na minha casa. Meu pai e minha mãe. Televisão ligada para assistir alguma coisa, as portas têm que estar abertas. Aí então a gente tinha a área da casa que já dava para a rua e a sala, né? Então a gente assistia televisão sempre com a porta aberta, porque as crianças que estavam na rua, que quisessem assistir o filme que a gente estava assistindo, podia entrar para assistir, sentar lá junto com a gente, no mesmo lugar. Sentar, tinha hora que dependendo do filme, tava a sala ali lotada de criança no meio, sentada no chão, na coisa. E aí meu pai falava assim: na hora que você fecha essa porta e que coloca aquela criança para ficar olhando pela janela, pela brechinha da janela lá, da persiana, que a gente chama de basculhante, você tá colocando essa criança numa situação ainda mais inferior do que aquela que ela vive. Divida sempre o que você tem. Porque é isso que vai trazer segurança pra gente como sociedade. É isso que vai fazer com que a gente consiga que ninguém passe fome. E é isso que vai fazer com que a gente seja humano. A empatia, que a gente chama hoje. Meu pai comprava, comia grãos e estocava. E aí eu sempre perguntava, por que você está estocando esses grãos, essas coisas? E ele falava, quando chegar a seca você vai saber. Quando chegava a seca ele distribuía com as pessoas que estavam passando fome. É isso. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? Você chega no seu apartamento, fecha sua porta, você não sabe quem é o seu vizinho. E Nós é isso, estamos né? Você falou conectados, nós dessa estamos cultura de colados. coach. O coach é a autoajuda, né? A gente não tá aqui na Terra pra se autoajudar. A gente tá aqui pra ajudar o outro. É o altruísmo Ah,
que deveria estar na moda, infelizmente não está. A autoajuda tá na moda. É o que o último profeta do Islã, né? Que a gente, todos os profetas, desde Adão até o profeta Muhammad, incluindo Jesus, todos são profetas do Islã. Então, quando a gente fala o último profeta do Islã, nós estamos falando do profeta Muhammad, né? Que a paz de Deus esteja com ele. Ele falava, não é crente, ele não falava que era muçulmano, ele falava, não é crente aquele que dorme alimentado enquanto seu vizinho está com fome. É verdade. E não é só a fome do alimento. É do bom dia, é do sorriso, é do tratar bem. É de você chegar na loja e você querer ser atendida, mas você não quer não quer ser bem atendida, mas você não quer ser uma pessoa gentil com quem está ali atendendo. Custo faz você chegar no local e dizer assim, oi, tudo bom? Como é que você tá? Isso pode ser que isso seja tão importante para aquela pessoa que ouviu, oi, tudo bom? Como é que você tá? Você tá bem? Porque talvez talvez seja você a única pessoa que perguntou se ela estava bem durante o dia inteiro. Verdade. Né? Realmente. E a pessoa que tá ali, ela tá vendendo a força de trabalho dela, então ela não é menor que ninguém. Irmã, eu gostaria de dizer que foi um prazer. A gente conseguiria falar por muito mais horas. Acho que tem muita coisa que a sua experiência traz pra gente que nos enriquece. Eu espero que a nossa audiência também tenha gostado desse episódio. E espero que ajude também a divulgar o seu trabalho, que é tão bonito e tão necessário. O Salam Aleikum Podcast surgiu justamente para proporcionar que pessoas como você pudessem ter a voz amplificada e pudessem alcançar mais e mais pessoas, para dessa forma tocar o maior número de pessoas possível e assim a gente fazer esse exemplo de solidariedade se estender, né, para mais lugares, para mais mentes, para mais corações. Queria agradecer a sua gentileza, a sua generosidade em compartilhar essas histórias comigo, com a nossa audiência, com a audiência do Salam Aleikum. E te parabenizar pelo seu corajoso trabalho, pela sua jornada incrível. E desejar muita força, muita resiliência, sabedoria para que você Amém. Continue realizando esse trabalho que é tão fundamental e tão bonito. E que a gente alcance justiça social para alcançar a paz, né? Inshallah, ta'ala. Palestina livre. Palestina livre, povos livres de todas as formas de opressão, para que a gente consiga compartilhar a dádiva da vida como o Criador quis que fosse. Com certeza, com certeza. Dessa forma a gente encerra mais um episódio do Salam Aleikum Podcast. Gostou? Vai deixando seu like, compartilha com amigos e familiares. Ajuda a gente a estruturar esse que é o primeiro podcast de cultura islâmica do Brasil. Eu sou o Sharif Shabazz, me despeço. Até uma próxima. Yalla Habibi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم